Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2017 da CVC. Estão presentes hoje conosco os senhores Luiz Eduardo Falco, diretor-presidente, e Luiz Fogaça, vice-presidente administrativo, financeiro e de relações com investidores. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.cvc.com.br/ri, clicando no link webcast 4T17. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma de webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas no pronunciamento, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começarmos, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CVC, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CVC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Eduardo Falco, da CVC, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Falco, o senhor pode prosseguir. Obrigado, Vitória. Então, boa tarde a todos. É com satisfação que iniciamos essa teleconferência para discutir os resultados do quarto trimestre de 2017 da CVC Corp. Em relação à agenda de hoje, como de costume, abordaremos as principais ações desenvolvidas nesse trimestre. Em seguida, apresentaremos os resultados financeiros e, por fim, iniciaremos então a sessão de perguntas e respostas. Para começar, no slide 4, irei abordar os destaques da CVC Corp no quarto trimestre e também no ano de 2017. No quarto trimestre, crescemos 12,4% nas reservas confirmadas, com destaque para o crescimento de duplo dígito em todos os trimestres de 2017, fechando o ano com 13,5% de crescimento. O crescimento no quarto trimestre foi impulsionado tanto pelo bom desempenho do segmento de lazer, como pelo corporativo, que cresceu 17%, e também pela Submarino Viagens, que cresceu mais de 30%. Todos os canais de venda apresentaram crescimento de duplo dígito no quarto trimestre, com destaque para o canal online, que cresceu acima de 20%. Nas empresas adquiridas Trend e Visual no último trimestre, já iniciamos a captura das sinergias. No início de janeiro, implementamos também uma nova estrutura organizacional junto com a definição do propósito e dos valores da CVC Corp. Olhando a performance das unidades de negócio, vemos que a CVC Lazer fechou 2017 com um crescimento de 13,1% nas reservas confirmadas e vendas nas mesmas lojas de 11,5%, com 109 aberturas de lojas. A Rextur Advanced fechou o ano de 2017 com um crescimento de 16%, atingindo 3,3 bilhões em reservas confirmadas. Na Submarino Viagem, reformulamos o time sob a liderança agora de Maurício De Francisci, estabilizamos a plataforma e fechamos o ano com melhoria de mix de produtos e forte crescimento nas reservas. A Experimento fechou 2017 com um crescimento de reservas superiores a 20% e com uma forte captura de sinergia, refletindo o crescimento de mais de 50% no seu EBITDA. Em outubro, a CVC conquistou pelo 8º ano consecutivo o prêmio Marcas de Confiança realizado pela revista Seleções e pelo Datafolha. Em novembro, a CVC conquistou pelo 7º ano consecutivo o Top of Mind da Folha de São Paulo. Também em novembro, foi apontada novamente pela consultoria internacional Interbrand como uma das 25 marcas mais valiosas do Brasil. No slide 5, apresentamos para os senhores a nova estrutura organizacional da CVC Corp. A nova estrutura organizacional conta com as 6 unidades de negócio e com as áreas de suporte a vendas. Na CVC Corp, quem não trabalha para vendas, trabalha em vendas. Essa nova estrutura vai permitir que a gente, nas futuras aquisições, consiga fazer as integrações bastante mais fácil.
No slide 6, apresentamos o propósito da CVC. Realizamos a melhor experiência de viagem em todos os momentos da vida das pessoas. Ou seja, quando você estiver viajando a trabalho, fazendo um curso no exterior ou aproveitando suas merecidas férias, a CVC Corp estará ao seu lado para proporcionar a melhor experiência de viagem. No slide 7, apresentamos os valores corporativos da companhia. Agora, todas as unidades de negócio da CVC Corp têm um propósito comum e também os valores que serão incentivados e reconhecidos com foco em clientes, gente, resultado, transparência, meritocracia e inovação. No slide 8, falaremos sobre os principais indicadores financeiros da CVC Corp, que apresentou o crescimento em suas principais métricas. As reservas confirmadas da CVC Corp totalizaram 2.768 bilhões no quarto trimestre, representando um crescimento de 12,4% versus o quarto trimestre de 16 pro forma. Na comparação anual, o crescimento foi de 13,5%, superando os 10,2 bilhões em reservas confirmadas. O EBITDA e o lucro líquido ajustado apresentaram um crescimento de 10,9% e 25,7%, respectivamente, quando comparados ao quarto trimestre de 2016 pro forma. O crescimento em 2017 foi de 13% no EBITDA ajustado e 20% no lucro líquido ajustado, comparado aos resultados pro forma de 2016. Agora passo a palavra para o nosso CFO, Luiz Fogaça, que falará sobre os resultados financeiros da companhia. Boa tarde a todos. Indo para o slide 10, vamos falar por reservas abertas por segmento. As reservas confirmadas do segmento lazer apresentaram um crescimento de cerca de 9% versus 2016, sendo que o crescimento na CVC lazer foi de 10% e 12,8% de crescimento no ano comparado com 2016. Esse desempenho ocorreu principalmente pelo forte crescimento dos segmentos marítimo e internacional, com destaque para a venda de circuitos europeus. No segmento corporativo, as reservas confirmadas cresceram 17% no quarto trimestre e 15,8% no ano, quando comparados com o resultado pro forma de 2016. As reservas confirmadas da CVC Corp totalizaram 2.768 bilhões no quarto tri e superaram os 10 bilhões no ano de 2017, representando um crescimento de 12,4% e 13,5% versus os mesmos períodos de 2016 pro forma. Melhoria de performance da Submarino Viagens suportou também o crescimento da CVC Corp no quarto trimestre. Indo agora para o slide 11, vamos falar sobre a performance de reservas por canal. O bom desempenho das lojas exclusivas, com crescimento de 11%, e dos agentes independentes, com 13%, juntamente com o forte desempenho do canal online, que cresceu mais de 20%, suportaram o crescimento das reservas no período. Destacamos ainda o forte crescimento da Submarino Viagens no quarto trimestre, com melhoria de mix de produtos, onde hotéis e pacotes ganharam participação no total das reservas. Indo agora para o slide 12, vamos falar sobre receita. Receita líquida das unidades de negócio com base em embarque, CVC, experimento, trend visual, foi de 282 milhões no quarto trimestre e 956 milhões no ano, representando um crescimento de 6,9% e 7,9%, respectivamente. O percentual da receita líquida sobre as reservas embarcadas foi de cerca de 15% no quarto trimestre e também no ano de 2017, uma queda de 50 basis points nos dois períodos em relação ao ano anterior, devido ao maior mix do segmento internacional, que, como já sabido, apresentam margens percentuais menores que o segmento doméstico. A receita líquida das unidades de negócio com base em reservas confirmadas, Rextur Advance e Submarino Viagens, foi de 56 milhões no quarto trimestre e 229 milhões no ano, representando um crescimento de 6,3% e 4,6%, respectivamente. O percentual da receita líquida sobre as reservas foi de 6% no quarto trimestre e 6,2% no ano.
A receita líquida da CVC Corp totalizou 339 milhões no quarto trimestre e 1 bilhão 185 milhões no ano, representando um crescimento de 6,8% e 7,2% em relação aos períodos de 2016 pro forma. O percentual da receita líquida sobre as reservas totais da CVC Corp foi de 11,9% no quarto trimestre e 12% no ano, menor que o ano anterior em 70 basis points e 60 basis points, respectivamente, mais uma vez em função do crescimento do mix de internacional dentro das reservas. Indo agora para o slide 13, vamos falar sobre despesas operacionais. Este trimestre, as despesas operacionais recorrentes cresceram 5,7%, principalmente em função do aumento de despesas com marketing, dado o crescimento das reservas acima de 12% no período. As despesas gerais e administrativas caíram 2,8% em função das sinergias capturadas no período. No ano de 2017, as despesas operacionais recorrentes cresceram apenas 2,6%, apesar de um crescimento das reservas de duplo dígito. As despesas não recorrentes cresceram 26% contra o quarto trimestre de 2016, em função do novo plano de incentivo do Senior Management. O novo ILP da CVC, geral para todos os executivos, já é tratado desde seu lançamento como despesa recorrente. Indo agora para o slide 14, vamos falar sobre o EBITDA. O EBITDA ajustado da CVC Corp totalizou 171 milhões no quarto trimestre e 594 milhões no ano, representando crescimentos de 10,9% e 12,9% versus 2016 pro forma. A margem EBITDA subiu de 48,6% para 50,5% no quarto trimestre de 2017, principalmente devido à diluição de despesas. No ano de 2017, a margem EBITDA atingiu 50,1%, ante 47,6% no ano anterior. Indo agora para o slide 15, vamos falar sobre lucro líquido. O lucro líquido da CVC Corp totalizou 86 milhões no quarto trimestre e 251 milhões no ano, representando crescimento de 25,7% e 20,6% versus o ano anterior. O crescimento do lucro líquido ajustado em níveis superiores ao EBITDA deve-se ao crescimento aí da operacional, que foi potencializado por uma redução nas despesas financeiras no período. Indo agora para o slide 16, vamos falar sobre geração de caixa. A CVC Corp gerou 173 milhões de caixa operacional no ano. A menor geração de caixa no quarto trimestre ante o mesmo período do ano anterior deve-se a um maior pagamento de juros sobre o capital próprio, que superou o exercício anterior em 19 milhões, e também por um depósito judicial relativo a planos de opções, de 20 milhões de reais. A CVC entrou com uma ação judicial no quarto trimestre para assegurar o caráter mercantil do plano de opções e efetuou o depósito judicial para eliminar risco em caso de multa, em caso de eventual discussão do tema. Agora para o slide 17, vamos falar sobre capital de giro e retorno sobre investimento. O capital de giro no quarto trimestre foi afetado, conforme mencionado anteriormente, pelo maior pagamento de juros sobre o capital próprio, que reduz obviamente a base de pagamentos de dividendos que será feita agora em 2018, e pelo depósito judicial comentado anteriormente. O retorno sobre o capital investido manteve-se acima de 30% e fechou o ano em 32,3%. Indo agora para o slide 18, vamos falar sobre endividamento e despesas financeiras. A dívida líquida foi de 1 bilhão 128 milhões em dezembro de 2017, representando 1,76 vezes o EBITDA acumulado nos últimos 12 meses. Se levar em conta a antecipação de recebíveis, a alavancagem foi de 1,5 vezes o EBITDA LTM. As despesas financeiras líquidas apresentaram redução de 44% no quarto trimestre, devido à queda do CDI, amortização da dívida relativa a aquisições, redução do custo da dívida com a nova emissão de debênture e também pela maior receita decorrente de antecipações efetuadas a prestadores de serviços turísticos.
O aumento nas despesas com pagamentos via boleto deve-se ao crescimento das reservas de 12% e também pelo maior mix de pagamento nessa modalidade, que passou de 24% no quarto trimestre de 2016 para 32% no quarto tri de 2017. Novamente gostaríamos de agradecer a todos pela participação nessa teleconferência. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, pressione asterisco 1. O senhor Rubem Couto, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde a todos, obrigado por pegar a pergunta. Eu queria ouvir um pouco mais sobre o take rate. A gente viu aqui essa queda no lazer de 70 basis ano contra ano, e como o Fogasa comentou, eu imagino que parte disso foi um maior share do internacional, mas a gente também entende que uma parte deve ter sido o efeito da consolidação das empresas que vocês adquiriram recentemente. Vocês conseguem dar um pouco mais de cor nesses 70 basis de queda? É tudo mesmo do internacional ou teve algum efeito aqui das aquisições? Se puderem dar um pouquinho mais de visibilidade nisso, seria ótimo. Obrigado. Oi, boa tarde, Fogassa. Na realidade, quando a gente coloca as aquisições aí no Proforma, elas também estão já no ano anterior, no mesmo período. Então, obviamente, se a gente imaginar em termos de take rate, o lazer, CVC e o intercâmbio tem as margens aí percentuais mais altas de take rate, CVC e experimento, e as unidades aí novas, Trend principalmente, aí que também está no critério de embarque, tem uma margem percentual menor, mas ela está aí nos dois períodos, então ela não afetaria aí a comparação. Tem efeito aí realmente do internacional, que vem aí realmente crescendo num ritmo bastante forte, bem acima do doméstico, então aí existe realmente uma diferença entre os dois segmentos de take rate aí de uns 150, 215 points, dependendo aí do período. Então, mais uma vez, é algo que é conhecido, é algo que já era antecipado, que a gente veio acompanhando esse mesmo efeito ao longo do ano, até se a gente olhar aí no quarto tri um pouco menos pronunciado já que o terceiro tri, mas, de novo, uma vez conhecido o efeito, a companhia se prepara para isso. Obviamente é importante crescer book, é importante crescer receita, mas as despesas aí tiveram uma gestão bem próximas e permitiram crescer o bottom line em linha com o top line, mesmo com essa diluição de margem. Tá ótimo. Obrigado, Fogasa. O senhor Richard Kaskar, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Queria fazer duas perguntas. A primeira é sobre as viagens internacionais domésticas. Como você falou, os últimos 18 meses as viagens internacionais têm sido muito fortes. Então, queria ouvir a opinião de vocês sobre 2018 e talvez quando a gente deve ver a viagem doméstica talvez crescendo um pouco maior do que internacional. E a segunda pergunta é sobre Submarino Viagens. Eu acredito que talvez em 2017 Submarino Viagens teve um EBITDA negativo, mas eu só queria checar isso e também perguntar sobre o EBITDA para 2018, se deve continuar negativo, chegar perto de break-even ou até virar positivo. Obrigado. Boa tarde, Richard. 2018 ainda esperamos aí, dada a estabilidade aí do câmbio, que teve um impacto negativo no internacional em 2016 e no primeiro semestre aí em 2017, a gente vem observando aí no mercado essa manutenção da tendência de um crescimento do internacional ainda a ritmos bem superiores ao doméstico. O doméstico vem crescendo aí e recuperou já no segundo semestre de 2017, mas as taxas de crescimento do Inter continuam ainda no mercado e na CVC bem superiores ao doméstico. Em relação a Submarino, nós tivemos um primeiro semestre com EBITDA negativo, e aí já na metade do ano, com o trabalho feito aí pela nova equipe aí com a liderança do Maurício, nós tivemos aí melhoria de crescimento de reservas, melhoria de mix
de produtos aí em linha com o plano estratégico na aquisição de vender mais hotéis e pacotes. E nós já tivemos no terceiro e quarto TRI EBITDA positivo no segundo semestre, que levou ao ano praticamente aí a break-even. Então, imaginamos aí que para 2018 a tendência aí já é resultados aí positivos em EBITDA na Submarino, já não tendo mais aí resultados aí negativos. Tá ótimo, obrigado, Fogaça. O senhor Franco Abelardo, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. A pergunta, voltando para a margem da receita, né, a margem de take rate. Eu entendo que teve esse crescimento maior do internacional atrapalhando, mas pelo que eu entendo ele deveria afetar mais o segmento, talvez o de lazer e do visual, CVC aí. Queria entender se é isso e como foi o comportamento dessa margem por unidade de negócio. Quer dizer, ela tem caído na CVC, na visual, mas tem caído também na experimento, na trend, na RA, ou tem um efeito de mix aí também, né? A gente viu o online e o corporativo crescendo mais do que o lazer, então tem um efeito de mix por esses segmentos serem menores aí no total, né? Na margem líquida consolidada. Essa é a primeira pergunta. Ô Franco, tudo bem? No lazer aí, obviamente tem esse efeito aí que você comentou aí do internacional, que é mais pronunciado, mas se você olhar lá da forma como nós estamos reportando agora, que tem as empresas com base em critério de reservas, que é a Rextur e a Submarino, aí sim tem dois efeitos. No corporativo, obviamente, como você tem uma volta, uma recuperação da economia e, por consequência, das reservas aí no corporativo e, obviamente, crescimentos bem fortes aí na Rextur, como a gente reportou aí, de 17%, obviamente aí as companhias aéreas têm lá uma dinâmica de incentivos que são dados antes, incentivos que são dados base atingimento de metas, e isso daí é trabalhado por cada companhia aérea, obviamente com um crescimento muito mais forte aí nas reservas. Às vezes você pode ter aí uma pequena redução aí de FII, mas obviamente o todo ainda apresenta um crescimento bastante interessante. No online, sim, as margens percentuais são menores, ainda que ela tenha melhorado na Submarino por conta de mix, mas como cresceu mais do que o segmento corporativo, tem um pequeno efeito aí de mix de segmentos dentro do reporte, né? Tá, legal. E aí, indo para a segunda pergunta, como vocês veem aí a concorrência no canal online? Eu entendo que vocês tiveram uma boa recuperação aí na Submarino no segundo semestre, ou quarto tri principalmente, mas no ano ainda o canal online perdeu a participação aí dentro da venda da CVC, ficou mais ou menos estável em total de bookings. A expectativa é que esse canal passe a crescer mais dentro do mix da CVC a partir de 2018, ou vocês vão procurar um crescimento mais equilibrado entre canais? Tudo bem. Na verdade, a gente nós temos priorizado aqui o crescimento sustentável. Se você extinguir a sua margem para crescer no online, você pode ter crescimentos muito mais fortes, com números muito mais robustos. A gente tem feito o trabalho de canal privilegiando as riquezas geradas. Então, a maneira como a gente gere o canal online é um canal que ele tem que se autossustentar, né, do ponto de vista econômico. Ainda assim, ele vem crescendo. Então, é um ano que a gente entende que o canal online deve ter um crescimento vigoroso, sim. A gente não pode falar para frente, mas olhando um pouco para trás, deve seguir um pouco essas tendências que eles vieram apresentando, mas de maneira nenhuma nós estamos com a política de priorizar canais a nossa política é de priorizar resultados, ou seja, cada canal tem que se sustentar, cada canal tem que provar que é um bom negócio por si, não existe subsídio cruzado aqui dentro da companhia. Então a gente acha que, olhando para trás, deve vir essa tendência, respeitando as rentabilidades que cada canal tem que dar para a companhia. Perfeito.
comentário do Falco, né? Então a gente tem essa visão, obviamente, de rentabilidade e também a gente dá a escolha para o consumidor em que canal ele quer comprar. Utilizando como exemplo a Submarino, nós primeiro fizemos aí uma sanitização, aí, ou seja, como o Falco falou, né? Olhar por produto, as margens e não só as vendas e os investimentos, e isso já foi equacionado, então temos vendas saudáveis e partindo de um crescimento, como o Falco disse, se a gente olhar o quarto trimestre, que foi mais robusto no canal, já em cima de uma base bastante saudável, então daqui para frente dá para crescer mais no online, mas sem essa busca por crescimento não sustentável. Tá ótimo, perfeito. Se vocês me permitirem, talvez uma última pergunta bem rápida em relação à alavancagem financeira, ao endividamento. Teve aí um momento, obviamente, com as aquisições. Queria entender, Fogaça, se esse patamar aí de 1,8 vezes, aí na maneira que, incluindo os recebíveis, ele é confortável, ele permite continuar procurando por novas aquisições, ou é um momento agora de maior integração, capturar sinergias antes de pensar numa próxima aquisição? Na realidade, eu diria que são as duas coisas, né? Imagina que a velocidade de captura de sinergia, como o Falco falou, ela é muito rápida porque a empresa já investiu há 2, 3 anos atrás em tecnologia, em processos, nas áreas aí de back-office. Então a integração de uma nova aquisição ela é muito rápida, 2, 3 meses. Obviamente, tendo entrado a Trend em dezembro e a Visual em novembro, nós começamos, mas está ainda, obviamente, aí no início. Mas o nível de alavancagem de 1,7 a 1,8 é bastante saudável. A gente vai sempre aí tentar ficar em um parâmetro aí próximo de 2 vezes, mas como já visto no passado, a desalavancagem da companhia também ela acontece bastante rápido aí pela geração de caixa e por uma empresa ser uma empresa asset light. Né? Perfeito, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. O senhor Luiz Felipe Ganas, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Eu queria explorar um pouquinho o tema de evolução de margem, principalmente considerando as aquisições recentes que vocês fizeram. Se você pudesse comentar, Fogaça, o quão rápido vocês esperam capturar sinergias tanto da Trend quanto da Visual ao longo dos próximos trimestres, como é que está esse processo de captura? E aí, emendando uma segunda pergunta, né, em relação a potenciais alvos de aquisição, acho que essa discussão é bastante recorrente. Como é que vocês enxergam a evolução disso também ao longo dos próximos trimestres? Você acha que um target aqui no Brasil seria mais provável que alguma avaliação fora do país? Enfim, se vocês pudessem explorar um pouco desse tema, por favor. Oi, boa tarde, Luiz. Vou aproveitar aqui para complementar aí antes a pergunta anterior aí do Franco, que o Falco lembrou aqui de um ponto importante na questão de alavancagem, que está ligado um pouco aí com a tua pergunta também de aquisição, é que obviamente também temos aí uma moeda importante aí que seria fazer a nosso critério pagamento de parte da aquisição em ações da CVC, que alinha também interesses futuros e permite aí um equilíbrio aí entre alavancagem e geração de valor. Né? Em relação às sinergias, a gente já tem aí um processo há uns 2, 3 anos aí de mapeamento que a gente faz em 2 etapas anterior à aquisição, obviamente por não ter ainda acesso total às informações, e um processo que já é 30 dias após a aquisição, a gente já tem um mapeamento full de todas as sinergias que podem ser capturadas por área e já com cronograma ao longo do tempo. Então a gente já tem isso pronto tanto para Trend quanto para Visual, já está dentro do orçamento feito para o ano de 2017 e a gente entende aí que das sinergias que podem ser capturadas no primeiro ano a gente já vai capturar aí entre 60% e 70% e já no segundo ano a gente atinge aí 100% do potencial de sinergias nas 2 empresas. Em relação a alvos de aquisição, obviamente a empresa ela é bem consciente em relação a isso, é uma oportunidade sempre importante, mas a gente faz isso sem pressa, com muita análise e discussão. Todas as empresas aí, eventualmente, que nós adquirimos foram processos de 2 anos, até 3 anos entre iniciar uma conversa, entender o fit estratégico, chegar numa estrutura adequada e concluir a transação. Então, realmente a gente
tem conversas que vão se mantendo ao longo do tempo. É difícil, obviamente, prever quando isso pode acontecer, porque depende de vários fatores, mas sim, está sempre no nosso radar e temos sempre aí conversas em andamento. Obrigado, Fogaça. Está ótimo. Para fazer perguntas, basta digitar *1. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Falco para suas considerações finais. Bom, então, muito obrigado pela presença de todos. Espero vê-los, os senhores e muitos outros, aqui no próximo call. E se os senhores tiverem alguma dúvida, a nossa equipe de RI, com o Pedro, o Henrique aqui, eles estão à sua disposição para responder qualquer dúvida. Boa tarde aí e bom carnaval a todos. A teleconferência de resultados do CVC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.